In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da 8ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Matias, apóstolo, nosso padroeiro, né? Todos os apóstolos são nossos padroeiros, porque nós queremos ser igreja. Queremos ser igreja católica, verdadeira. Aquela que segue a doutrina dos apóstolos simplesmente. Os herdeiros, queremos ser os herdeiros da igreja católica para o nosso tempo, para o fim dos tempos, né? Que está tão difícil de transparecer a igreja. Mas hoje queria falar-vos de duas notícias que ontem então se veiculou, né? Uma apontando para, sim, já há tempo que Francisco, a gente vê isso nos sites oficiais do Vaticano, tem uma viagem programada para a Mongólia. E parece que passa ali pela Rússia. E então ele está programando fazer uma parada em Moscou. E quer se encontrar com o patriarca ortodoxo de Moscou, ali no aeroporto mesmo, né? Para tratarem o que eles podem fazer pela paz. Então, sim, temos uma Kirilo ainda não nos consta que Kirilo já tenha confirmado, né? Mas são duas as datas de escolha para Kirilo. Isso é na ida, dia 31 de agosto, ou no retorno, dia 4 de setembro. Então, queridos, está aí, ó, a profecia. Está por realizar-se a profecia de Garabandal, das meninas de Garabandal, que um papa iria a Moscou e que depois desta visita do papa, e durante até ela, né, começariam a desencadear-se, chamam de o pré-aviso, né? Parece que Nossa Senhora mesma falou de 2 pré-avisos. O sínodo importante, sínodos importantes têm ocorrido desde que o herege subiu, né? Todos os sínodos são importantes, todos. Né? A começar pelo primeiro, aquele no qual ele aproveitou para declinar aí o seu programa de desgoverno, a exortação apostólica pós-sinodal Evangelii Gaudium. Mas desde ali todos os sínodos são importantes, o da família, meu Deus, como é importante. Né? Aliás, um sinal que Nossa Senhora deu, né? A irmã Lúcia, dizendo que a guerra seria contra a família. Está aí ainda. A agenda gay, a ideologia de gênero, tudo isso é luta contra a família. Contra a família. Não há duvidar. Enfim, agora o sino da sinodalidade, isso é um horror. Né? Um horror. É para botar a última pedra no túmulo da Santa Igreja. Então, o segundo pré-aviso, o último, né? É este, de a visita de um Papa a Moscou. E deve acontecer, então. Deve acontecer até em agosto, fim de agosto, início de setembro. E digo que de qualquer forma Francisco pode realizar essa profecia, porque se Kirilo não quiser recebê-lo, ele chama lá o arcebispo católico, que com certeza vai e se reúne os dois e falam sobre a paz e pronto, de qualquer forma realiza-se a profecia. Coloquemos as barbas de molho, o tempo avança. Estão se realizando. Logo teremos aí o aviso, o milagre, e depois vem o castigo. Né? Aviso, milagre e castigo. Não escapa do ano que vem. Né?
e com certeza ainda esse ano, o acirramento da guerra. Todo o que acontece, quem acompanha diariamente o front, né, da guerra sabe. Ontem foi atacado Moscou, ataquezinho, né, mas foi atacado Moscou. Né. Putin está atacando terrivelmente os portos da Ucrânia para que a produção de alimentos não escoe. Né. Ele está destruindo silos de grãos, destruindo. Né. Então, para que ninguém pode mais chegar via marítima à Ucrânia, e assim está a coisa, está se acirrando cada vez mais. Depois dessa visita de Bergoglio, então a coisa deve se... Ainda a invasão à Europa e acontece de tudo, inclusive essas bombas melhor não dizer tudo, né? Então, essa é a notícia. Francisco está com viagem marcada para Moscou. De certa forma, pode-se dizer assim. A outra notícia é de um livro, uma obra póstuma que Bento XVI escreveu. De fato, Bento XVI pediu ao seu secretário, Georg Ganswein, que destruísse todos os seus apontamentos pessoais. Né? Mas tem um livro que ele escreveu que ele disse, não, depois que eu morrer, por favor, seja publicado. Saiu o livro póstumo de... a frase de chamada pode nos enganar, como que um convite a nos incitar a nos levantar contra o Francisco. Mas não é assim. Olhando depois o contexto no livro, a frase já mostra qual é no que se transforma. De fato, o assento de Francisco é contra os governos, né? Contra os governos. Né? Ele culpa os governos com suas leis, com suas leis, burlar os mandamentos de Deus e infligir uma grande perseguição às igrejas. Ele entende aqui não como as partes da Igreja Católica, senão que as várias religiões. Então, sim, Francisco se levanta. E é contra estes, sim. A frase colocada lá no chamado para o livro é tirada dos livros dos Macabeus, quando Matatias incita o povo a se levantar, a não obedecer os reis, o rei grego, no caso, né? Mas se levantar contra, para salvar a religião, da qual não se deve desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, mas esse convite, esse incitamento de Bento XVI, na verdade, é contra os governos. Mas me parece que uma imagem muito míope ele nos dá da situação atual. Porque ele termina aqui nos governos. Mas nós sabemos muito, não é possível que ele não soubesse também, nós sabemos muito bem que a realidade e a força e o poder está além dos governos. Os governos hoje não têm poder mais nenhum. Que poder tinha Trump? Que poder tinha aqui o nosso, não devo nem dizer o nome, né? Anterior aí. Que poder tem esses governos? Só tem um poder, o de se submeter aos grandes do mundo, às elites do mundo. Mas a isto o livro não chegou. Veja, é realmente uma visão míope da realidade que vivemos. Agora, chegar
a dizer que essa elite é sionista, maçônica, né, e Illuminati, mas isso nem pensar. Agora, muito menos ainda pensar que essa elite é satânica, está diretamente dirigida por Lúcifer, mas daí então nem imaginar vai elucidar o livrinho póstumo de Bento XVI. Chamo ele de o Testamento de Bento XVI. Das profecias aí que correm no mundo, o livro de póstumo e de testamento de Bento XVI iria denunciar, iria restaurar a igreja, iria denunciar tudo o que está acontecendo com a igreja, e inclusive ia proclamar o quinto dogma mariano. Muito longe de tudo isto, queridos, o livrinho póstumo de Bento XVI. Um cego, não enxerga nada. Bom, quanto menos a relação que a igreja, a elite, isso não é elite, a igreja, a contra-igreja que Francisco tem com tudo isto, muito menos enxergar isso. Mas o livrinho não deixa nem de longe suspeitar que Francisco está aí alinhadíssimo com todas essas agendas, né? Inclusive a gay e a de gênero, né? Inclusive um aborto e eutanásico, com tudo. Então, nem de longe denunciar Francisco como antipapa, nem pensar. Como falso profeta, mas não lhe pode passar pela cabeça. Não pode nem passar pela cabeça. Satânico, maçônico, Illuminati. Mas não pode nem para o livrinho de Bento XVI, isso então, realmente... Não, e ainda por cima se mostra ecumênico. Não defende a Santa Igreja Católica como a única, a verdadeira sagrada religião, a qual todas deviam vir. Fala nas igrejas, né? como se essas outras igrejas fossem cristãs. Não são cristãs. Não são cristãs. Essas igrejas não são cristãs. Não são evangélicas, não seguem o evangelho. Já o disse. E é bem simples aferir a verdade do que eu afirmo. Se fossem evangélicas, verdadeiramente evangélicas, teriam grande apreço ao sacerdócio católico e teriam a Santíssima Eucaristia. Não tendo essas duas coisas, não se pode dar-lhes o título de evangélicas. Não são evangélicas. Só a Igreja Católica é verdadeiramente evangélica. Mas o Bento XVI, ecumenista, como todo vaticanista, segundandista, né? Como todos os seguidores do Vaticano II, não conseguem chegar um palmo à frente do próprio nariz. Né? Não sabem quem é Francisco, não sabem que é a contra-igreja, não sabem que ele usurpou a sede, não sabem nada. Ler esse livro, para quê? Para quê? Só para dizer que é erudito? Que erudição é essa que não enxerga a realidade, a verdade, aquilo que está diante dos olhos? Não contribui para a grande luta do fim dos tempos. Pensando agora um pouquinho em São Tiago, e lembrando o caminho de Compostela, nós temos um caminho para o céu. E, desculpe, não ajuda mesmo, né? Não nos conduz para o céu. Não nos coloca na luta do nosso tempo, dos nossos dias. A grande luta escatológica, apocalíptica que nós estamos enfrentando. Não nos coloca nisto. Infelizmente, assim, foram assim os nossos líderes até o fim. Até o fim. Tomemos nós consciência, armemos nós de toda a fé e coragem e trabalhemos nós com afinco para que a missão da igreja se cumpra
até o retorno de Jesus em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.